Queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que estão nos seguindo pelas redes sociais, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. A palavra de Deus nos ensina com muita clareza o caminho que nós devemos seguir e como nós devemos seguir. Infelizmente, algumas pessoas ainda estão perdidas, ainda estão cheias de dúvidas. Talvez seja uma tentação do maligno, talvez seja uma falta de aprofundamento na palavra de Deus, talvez seja também uma falta de decisão, porque Jesus nunca enganou ninguém no seu segmento. Jesus nunca disse histórias estranhas. Ele sempre disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E quando nós lemos a palavra, especialmente os evangelhos, com muita atenção, vocês observaram que Jesus vai ao mar da Galileia, ele escolhe 12 para si, ele os forma, os orienta, os cura, depois mais 72, depois as mulheres começam a seguir, os curiosos, os fariseus para criticá-lo, de sorte que Jesus tinha uma multidão o seguindo atrás dele. Mas quando ele começa a avistar e anunciar Jerusalém, e o que iria acontecer em Jerusalém com ele e com os seus, ele começa a perder estes discípulos. Os discípulos começam a abandonar porque pretendiam seguir um Messias não bíblico, mas um Messias político. Um Messias que deveria resolver a fome, e ele multiplicou os pães, que resolveria a sede, como Moisés, que resolveria uma série de problemas de ordem social e política. Mas Jesus começou a dizer, e lá na cruz, ele disse que o reino não seria o seu deste mundo, na hora do seu julgamento. Então o Senhor começou a perder discípulos e começou a perder seguidores, porque as pessoas não entendiam, na verdade, quem era Jesus, qual era a missão de Jesus, como se cumpriria esta missão. Hoje, na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, do livro de Atos, capítulo 9, nós vemos o que aconteceu com Paulo, e o Senhor se revela a ele no caminho, e a igreja era perseguida, e o texto é bem claro, porque seguiam o caminho. Eu não sei se na sua Bíblia em casa esse texto, a palavra caminho vai estar como deveria estar, mas ela está escrita com C maiúsculo, porque o caminho aqui não é simplesmente um itinerário ou um estilo de vida, porque o cristianismo não é um estilo de vida, não é uma filosofia, é a vida. Então, o caminho é uma pessoa. Jesus faz uma proposta de que nós o sigamos, mas de um modo diferente. Não como os outros profetas ou iluminados, seguindo simplesmente o que ele diz, fazendo o que ele faz, mas o modo de seguir a Jesus é de um modo extraordinário. Primeiro, ele assume a natureza humana. Isto é, ele nos insere em si. Aqui está a beleza do cristianismo. Nós fomos inseridos totalmente em Cristo. Nós não estamos à margem de Cristo, ou simplesmente atrás de Cristo, ou simplesmente à frente de Cristo. Nós estamos dentro do Senhor. Isso nos deu o batismo, porque na hora em que nós atravessamos as águas, nós fomos inseridos na pessoa de Cristo. E tudo aquilo que aconteceu com a cabeça, Cristo, acontece com o corpo, a igreja, seus membros. Cristo vai a Jerusalém, a igreja vai a Jerusalém. Cristo na cruz padece, a igreja na cruz padece. Cristo ressuscita ao terceiro dia, para todo sempre. A igreja nele ressuscita para sempre, para todo sempre,
Porque tudo que acontece com o Senhor, acontece com a igreja, acontece conosco. Por isso, meus queridos irmãos, nós não podemos ter ilusões, medos no seguimento de Jesus. A palavra é muito clara. O Senhor, falando a Ananias, pede que Ananias vá batizar Saulo, porque ele vai aprender como sofrer e como viver em Cristo. Então, o mistério pascal, a vida de Jesus, está completamente inserida em nós, morte e vida. Diariamente nós vivemos isso, morte e vida. Não tenhamos medo, morte e vida está na nossa vida diária, na nossa caminhada. Por isso que no evangelho de hoje, Jesus discutindo com os judeus sobre o grande discurso do pão da vida, o capítulo 6 de João, 52 a 59, a grande preocupação dos judeus, como é que ele dá a sua carne em comida e a sua carne em bebida. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada nós vamos nos perdendo, não tanto porque deixamos de participar da missa, aqui na comunidade, no mosteiro, isso não acontece, mas talvez em casa muitas pessoas passem por estes dramas de não quererem ir na missa, de não querer participar da missa. E quando vão na Santa Missa, têm o hábito salutar de comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo. E mesmo que a palavra diz, quem toma a minha carne, quem bebe do meu sangue, mas mais do que comer, Jesus quer que nós nos alimentemos dele. Vai mais além. Uma coisa é comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo. Outra coisa é se alimentar do corpo de Cristo, se alimentar do sangue de Cristo, porque o alimento vai trazer para nós a degustação. Por isso que para nos alimentar precisamos usar os sentidos. Primeiro, a visão. Quando você vê um alimento bonito e belo, você já fica completamente preparado para o receber. Primeiro a gente olha. Amanhã, sábado à noite e no domingo nós iremos, no domingo do Bom Pastor, ver Jesus sendo chamado de o Belo. Algo que é apetitoso aos nossos olhos. Então o primeiro passo da alimentação é ver aquele que é belo aos meus olhos. Aquele que penetra na minha vida através dos sentidos. O segundo passo é odorar. É sentir o cheiro dele. E um dos nomes, ou um dos maiores nomes dado a Jesus no livro dos Cânticos, é o perfumado. A pessoa, quando se alimenta de Jesus, ela sente o cheiro de Jesus, o perfume de Jesus, a presença de Jesus. Então, é preciso usar o sentido. Obviamente, estes sentidos que eu estou falando são espirituais e reais. Então, nós precisamos identificar o cheiro da pessoa de Jesus, porque o mundo tem cheiros, o pecado tem cheiros, o demônio tem cheiros, mas são horríveis. São terríveis. Uns dizem que o cheiro do demônio é o enxofre, outros dizem que o cheiro do mundo é terrível, é de podridão, e é de fato. Mas o cheiro de Cristo é cheiro de nardo, é cheiro de coisas do céu. Isso é alimentar-se de Cristo, usar dos sentidos, depois o próprio paladar, inserir, alimentar-se. O Senhor na última ceia tomou o pão e disse: tomai e comei, isto era o meu corpo. Depois tomou o cálice e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então, alimentar-se. E esse processo é extraordinário, porque os alimentos humanos, nós já dissemos inclusive hoje na missa de manhã, os alimentos humanos e naturais, eles se transformam no nosso corpo. Mas quando nós nos alimentamos de Deus, quando nós nos alimentamos de Cristo, da sua palavra, dos seus sacramentos, somos nós que nos transformamos nele. Somos nós que recebemos a vida dele para vivermos no caminho, caminhando com ele, caminhando nele e para ele.
Por isso, queridos irmãos, peçamos nestes dias santos de Páscoa a graça de entendermos com precisão o que é o caminho cristão, o que é a caminhada cristã. É viver numa pessoa. E esta pessoa que é Jesus vive totalmente dentro de mim e dentro de você. E a nossa caminhada é se alimentando do seu corpo, bebendo do seu sangue, vivendo a vida de Deus em nós. E por causa disto tudo, ressuscitaremos no último dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.